Na segunda carta de Paulo, hoje nós vamos ouvir muito de Paulo, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado por Tua palavra. Nos oriente e nos dirija de acordo com a Tua vontade. E que possamos ouvir, ver, sentir pela fé no Filho de Deus. Eu te peço isso em nome dEle, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no último domingo, foi no último domingo e no domingo retrasado também, eu pedi oração por dois irmãos queridos. Isso também, inclusive, saiu no nosso boletim. A gente tem há muito tempo orado por eles, que foi o nosso irmão Fabrício e o nosso irmão Gabriel, no qual vocês viram a campanha que foi feita aqui para a doação de medula. Recentemente ele recebeu essa doação, estava no processo de aceitação dessa medula, mas ele veio a falecer nesse final de semana. E, da mesma forma, o nosso irmão Fabrício faleceu na última terça-feira, né? Nós estivemos aqui com toda a sua família na quarta, velando e consolando aquela família. Quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos tanto para a vida do Gabriel, que tinha 12 anos de idade, como para a vida do Fabrício, que tinha 28 anos de idade, e nós olhamos para tudo aquilo que nós lutamos e fazemos, no caso do Gabriel, tudo que os pais fizeram, mudaram de Santa Catarina para São Paulo, fizeram todo o tratamento, fizeram toda a campanha, deixaram emprego para ficar do lado dele, para cuidar dele. Da mesma forma o Fabrício, a luta que ele teve durante vários e vários meses em relação à sua doença. Eu fico me perguntando, ou talvez a gente se pergunte, qual que é o propósito disso tudo? Será que vale a pena? Porque o que nós enxergamos, o que nós percebemos é que lutamos, e ao final de tudo nós paramos no mesmo lugar. As dificuldades parecem que nos vencem. Afinal de contas, elas são muito maiores. Na nossa arrogância, talvez, a gente possa pensar que a gente possa vencer isso durante algum tempo. Seja pela medicina, seja pelo dinheiro. Eu estou falando aqui de situações extremas, mas se você observar na sua vida situações pequenas, te jogam para baixo. Te derrubam, tiram a sua vontade de viver e de continuar. Exatamente porque, para nós, objetivo e propósito está muito ligado ao que nós podemos ver e tocar. Somos materiais, temos corpo. E por isso temos a facilidade de ligar tudo aquilo que é o corpo como algo bom, como algo necessário. E vivemos muitas vezes por isso. E por isso que é tão valorizada a questão do ouro, a questão do dinheiro. Porque o dinheiro pode nos dar oportunidades nesse sentido de trazer as necessidades do nosso corpo na hora que queremos, nos dando poder. Mas histórias como do Gabriel e como do Fabrício nos fazem pensar. Será realmente que tudo o que importa é aquilo que vemos, tocamos ou sentimos? Será que é isso? Se isso for verdade, não há sentido nessa vida. Se você observar os estudiosos
questão de filosofia, até mesmo de teologia, história, você vai ver que é exatamente nesse ponto onde a filosofia vai chegar. Que nada tem sentido nessa vida. Portanto, aproveite a vida. Faça o melhor da sua vida, porque ela vai acabar mesmo, você não tem nenhum sentido. Tudo que você tem, a única existência da sua vida, a única coisa que é real, é aquilo que você consegue enxergar. Esse é o discurso do mundo. Esse é o discurso da filosofia. Esse é o discurso da ciência sem Deus. A vida debaixo do sol, como diz Salomão, como diz o pregador em Eclesiastes, a vida debaixo do sol é uma vida como de qualquer outro animal, que vai para debaixo da terra e ao pó volta. Qual é a alegria que podemos ter nessa vida? Qual é a esperança? Qual promessa podemos fazer? Eu olho para mim na promessa para as minhas filhas de dar uma boa educação. Quem é que garante que eu posso fazer isso? Se minha vida é como uma neblina que se dissipa assim que o sol se levanta e ela vai embora. Esse não é o nosso espírito. Vocês sabem disso. Vocês já estão pensando, o próximo passo do pastor é falar de Jesus Cristo, porque você sabe que esse mundo aqui, o que os nossos olhos veem, não é a única coisa que é real. A verdade, o que nós temos aqui é muito mais uma ilusão ou mais um reflexo daquilo que realmente é. O ser é eterno. Ele não é temporal. Nós sabemos disso, nós desejamos isso. E por mais que fujamos dessa ideia e dessa filosofia, dessa mensagem, nós sabemos no fundo do nosso coração que Deus existe. E por isso, o mundo não se resume no que vemos ou tocamos. O mais radical ateu sabe disso. Aquele que diz que não tem nenhum tipo de fé, que acredita nos seus olhos, sabe, no fundo, que o mundo é muito mais do que isso daqui. Se você tem esse conflito na sua vida hoje, para de lutar com isso. E ouça a palavra de eternidade. E essa palavra foi passada para nós exatamente porque nós temos Cristo Jesus. Observe comigo o versículo 17 do capítulo anterior, do capítulo 4. Capítulo 4, verso 17 dessa carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, o verso 16, vamos começar do verso 16, fica melhor. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Dia após dia, a nossa esperança se renova, exatamente porque nós sabemos que o que nós temos no externo é passageiro, é temporal e vai se acabar. Entretanto, aquilo que está lá dentro, a ideia de que o nosso Senhor e Redentor, o nosso Criador é real, deu esse mundo a nós, e não só isso, mas deu a esperança e a promessa de salvação. Nós sabemos que isso é verdade, isso tem renovado em nossa vida. Tem renovado. Olha só o que diz o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque nós sabemos que a eternidade é real. O tempo, na verdade, que vai se acabar. O relógio não vai dominar mais sobre a nossa vida. O peso não vai estar sobre as nossas costas, mas sim a glória, o peso da glória, acima de toda comparação, na eternidade. É essa
que é a nossa situação. E por isso, no verso 18, a nossa atenção não está nas coisas que se veem. Olha comigo, lê comigo o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se você entende quem Cristo Jesus é, se você entende que Ele morreu por você, e que a morte dele trouxe a paz com Deus, e te ligou em amor a esse Deus, ao ponto de você ter a vida que o próprio Deus deu a Cristo, você sabe que você é eterno. E você sabe que a sua realidade não é aquilo que você vê ou que você toca, mas aquilo que Deus prometeu para você. Nossa realidade, meus irmãos, não é o que você está passando hoje, seja qual for o problema. A nossa realidade está escrita aqui, nas Escrituras. E você sabe disso, porque você já vive nas regiões celestiais, pelo amor do nosso Senhor. Essa é a nossa situação. Francis Schaeffer diz uma coisa muito interessante. O cristão não precisa optar entre conhecer totalmente o mundo externo ou interno, ou mesmo ignorá-lo de forma absoluta. Nós não devemos ter a expectativa de conhecer o outro humano perfeitamente. Por quê? Porque somos finitos. Mas podemos esperar que as coisas que conheço se encaixem, porque afinal de contas, foi o único e mesmo ser que criou todas as coisas. Nós temos que parar de tentar entender o que está acontecendo à nossa volta, tentar parar de entender nós mesmos de forma interior, ou mesmo aquilo que está à nossa volta. A sua consciência tem que estar que tudo vai se encaixar no plano de Deus, porque foi só um ser que criou toda essa terra, e Ele tem a história na sua mão. Não somos nós que vamos compreender como isso vai acontecer, mas a minha confiança de que tudo vai se encaixar e que tudo vai terminar para a glória de Deus é que tem que reinar na minha vida. Essa é a minha situação e essa deve ser a sua situação. Você tem que ter essa firmeza, sim, nas promessas de Cristo, porque você está ligado à sua cruz e vive com Ele. Por que desesperamos? Por que ficamos ansiosos? Por que carregamos todos os dias a tristeza de algo que faz parte simplesmente de uma história que em pouco tempo vai se acabar, que é momentânea? O convite de Cristo para nós, de aceitarmos Cristo como nosso Senhor, da morte dele, da aceitação da cruz como a redenção da nossa vida, não é simplesmente para você mudar o tipo de roupa que você veste, ou para você começar a frequentar uma religião. É para você mudar a sua visão de mundo e entender que você é eterno e que a morte foi vencida. Da mesma forma que aceitar Cristo Jesus não significa que seus problemas vão terminar. Que as suas orações serão atendidas porque você tem muita fé. Não é a fé que tem poder, mas é o nosso Senhor. A fé nos faz enxergar isso. Ter essa visão nos muda interiormente. De forma interior. Ao ponto de que todas as minhas obras vão mudar, sim. Mas não para que eu fortaleça a minha fé. As minhas atitudes vão mudar porque a minha fé é forte. É o contrário. Se você está sentindo sua fé fraca, é porque suas obras não fortalecem. Porque na verdade, você não confia no Senhor para fortalecer as suas obras. A verdade é essa, é o contrário. Não são as obras que fortalecem a fé, mas é a fé que fortalece as obras. Essa é a ordem.
A visão que temos de mundo é que demonstra quem é o nosso Senhor. Olha só o verso 5 comigo, lá no capítulo 5, o que a gente leu. Nós vamos ver a nossa visão agora disso. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Observe, meus irmãos, foi o próprio Deus que deu isso a nós, com penhor do Espírito. Nós conseguimos entender este mundo e entender as coisas dentro do plano de Deus, porque o Espírito Santo está em nós. Isso que se chama fé, o entendimento de que podemos compreender a vontade de Deus na nossa vida e enxergar a verdade. Temos então, portanto, diz o verso 6, sempre bom ânimo, coragem, disposição. Porque enquanto estamos no corpo, sabemos que sofreremos. Estaremos ausentes do Senhor, porque o Senhor não estará em nós de forma plena. Porque ainda estamos no corpo. Enxergamos que esse corpo que temos é algo que vai ser restabelecido, restaurado, renovado, assim como o nosso espírito. Quando Paulo coloca isso, ele está falando exatamente na nossa luta contra o pecado. Se você volta atrás nos capítulos, você vai perceber isso. Que ainda em pecados, nós vivemos em sofrimento. Mas que isso é temporário. Visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Não pelo que enxergamos. Portanto, na nossa visão, na forma de enxergarmos as coisas em Cristo Jesus, o sofrimento é uma coisa ruim? Pode doer. Mas você sabe que ao final tudo vai se encaixar. A dor demonstra que alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Talvez é isso que a gente precisa perceber. O que precisa ser consertado na sua vida? Precisamos ter bom ânimo e entender que o nosso Senhor já nos salvou. Você quer saber de uma coisa? Eu disse aqui que eu não sei qual é o seu problema. Eu tenho alguns problemas na minha vida, com certeza. Mas quando nós olhamos para isso, eu posso afirmar com toda certeza para vocês, meus irmãos, nós que somos de Cristo, não temos problema nenhum. Qual é o maior problema do homem? Qual é o único problema, talvez, que a gente não consiga resolver? A morte, não é? Esse problema Cristo já não resolveu para a gente? Se o maior de todos os problemas já foi resolvido, por que nós temos problemas na vida que vivemos? Talvez o que esteja faltando seja exatamente essa visão que a fé nos dá. Talvez o que esteja faltando é olharmos para o nosso reino e percebermos que nós pertencemos a Ele, ao nosso Senhor, à história que Ele construiu. E aí vamos encarar o sofrimento de uma outra forma, o problema de uma outra forma. Porque nós temos fé e uma visão, não de olhos, mas de espírito. Como eu disse, eu não sei qual é o seu problema, meu irmão. Mas se você olhar para Cristo, você vai saber que Ele não existe. E o que você precisa é confiar no Senhor e obedecê-lo. Eu não estou dizendo que a dor não existe. O que eu estou dizendo é que o problema não existe porque ele foi resolvido em Cristo. Se entendemos isso, talvez a ansiedade seja resolvida na nossa vida. Se entendemos isso, talvez o orgulho seja resolvido. Que orgulho é exatamente a ansiedade sendo cumprida e nós temos a certeza de que participamos daquela história.
Orgulho que é pecado. Talvez se nós enxergarmos isso, a depressão seja resolvida também. Porque é exatamente ao contrário do orgulho. Que quando você se propõe alguma coisa e essa coisa não se cumpre, você se decepciona. Você perde o objetivo. O que falta para nós, meus irmãos, não é a solução de problemas. O que falta para nós é olharmos para Cristo e confiarmos na história que Deus tem construída para a gente. Isso é fé. Confiamos nele, que ele cuida da nossa situação e ele nos dá a visão para podermos caminhar, para podermos fazer, para podermos resolver os problemas desse mundo em nome de Jesus. Porque o único que pode solucionar é ele. Foi isso que ele fez conosco. Resolveu os nossos problemas lá na cruz. Olha comigo o verso 11 e 12. Seguindo o texto lá embaixo no verso 11 e 12. Eu vou pedir aos irmãos que leiam o 8 comigo e pulem depois para o 11 e 12. A gente não tem tempo de expor todo o texto. Verso 8 diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O verso 11 diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Nós, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens para ver esse Deus. Diz o verso 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Em vós vida. A ideia de Paulo é o seguinte: assim como Cristo morreu por mim, eu agora morro para que vocês obtenham vida. E a vida que vocês vão obter é a vida de quem? De Cristo. Significa que nessa terra serão perseguidos por causa do nome de Jesus e por causa da justiça. E ao fim morrerão, como Cristo morreu. O verso 12, 13 e 14 dizem assim. Desculpa, eu estou lendo do capítulo 5, é do capítulo 4. Eu estou lendo errado, desculpa. No meu papel está 5, está 4, eu estou lendo 5 na Bíblia. Versículo 11 diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Diz o verso 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Diz assim o verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Se vivemos a vida de Cristo, falamos porque cremos e morremos porque confiamos. Mas a promessa é que assim como Cristo ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos. Essa é a nossa vida, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso caminho. Se a fé me dá a confiança, se a visão me dá o caminho, eu sei qual é o objetivo final. É a ressurreição em Cristo Jesus. Isso traz bom ânimo, isso traz alegria, isso me traz objetivo, isso me traz a confiança de que o futuro pertence ao Senhor e não a mim, e não ao que eu vou fazer. Porque Cristo já viveu a minha vida, Cristo já conquistou na cruz a minha morte e a minha ressurreição. Eu pertenço a Ele. Se esses problemas foram resolvidos, o que é que me impede de louvar a Deus? O que é que me coloca para baixo? O que é que pode colocar no meu coração tristeza? Se nós já estamos salvos em Cristo Jesus, se a glória já é nossa, se Cristo morreu e ressuscitou e disse que nós viveremos a mesma coisa, da mesma forma, para a glória do nosso Senhor.
Eu creio nisso. Essa é a minha fé. E por isso, eu falo disso. Enxergo isso. Vivo isso. É interessante que esse sermão e esse texto foi usado pelo reverendo Ashbel Green Simonton. Como eu disse, esse mês eu estou trabalhando esses sermões dele, que ele fez no Rio de Janeiro nos anos entre 1859 e 1867. Esse sermão foi um dos últimos sermões que ele pregou. Ele morreria naquele mesmo ano. Imagina você falando num sermão: eu morro para que vocês tenham vida. Cristo não só falou isso, mas ele viveu isso de verdade. E o que aconteceu com Simon é simplesmente um reflexo do que aconteceu com Cristo, porque Cristo vivia nele. É a mesma coisa que acontece com os dois nossos irmãos que morreram durante essa semana. Cristo vivia neles e eles morrem para que tenhamos vida. Entendamos que o nosso Senhor tem um controle sobre todas as coisas. E que tudo vai se encaixar de acordo com a vontade dele. Isso é fé. A fé não existe para você mover montanhas, meu irmão. A fé existe para você confiar no poder de Deus, que pode mover montanhas. Não é você que move, é Ele. Vocês conhecem o texto de Paulo lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça, como é que é? Sois salvos, mediante a fé. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. A fé é como o Espírito Santo me leva a enxergar isso. Portanto, se hoje você sofre com alguma coisa, se alguma coisa te incomoda, se alguma coisa te deixa para baixo e triste, se você não sabe como sair da situação que você está hoje, talvez a história do Fabrício e do Gabriel lembrem para a gente que este mundo não é nosso. E que um dia ressuscitaremos com Cristo Jesus. Todos nós, como filhos de Deus. Olhe para isso e creia nisso, que você vai ver a graça superabundando na sua vida. Você vai ver Deus trazendo para você a consciência disso, a graça disso, que nós percebemos exatamente no verso que eu li de forma enganada aqui. Eu me enganei, mas o Espírito Santo não se engana. Uma consciência que nos dê a renovação da mente, de uma vida com o nosso Senhor. Porque se enlouquecemos, está lá no verso 13 do capítulo 5, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Eu viverei para vocês. Porque vocês têm que entender que Cristo é o nosso Senhor. E isso é loucura para o mundo. O meu convite para vocês essa noite é o mesmo convite para mim. De que vocês vivam pela fé. Que vocês parem de fazer planos baseados somente naquilo que é seguro na sua perspectiva. Que vocês possam pensar e enxergar este mundo como um mundo que necessita da fé em Cristo Jesus, a mesma fé que te dá segurança. E por isso faremos planos para que o nome de Deus seja glorificado. E como diz um missionário, que esses planos sejam tão grandes, que se o plano não for de Deus, o plano for seu, para a sua glória, o fracasso seja maior ainda.
frase dá para a gente pensar do outro lado. Mas se for o plano de Deus, se você está fazendo para a glória dele, você pode ter certeza, ele vai cuidar de você. E até o fracasso terá o seu lugar. Ao contrário do mundo, o que eu estou dizendo para vocês nessa noite é para vocês viverem a vida de vocês de forma intensa, sim. Mas não porque a vida de vocês vai acabar um dia, mas porque vocês são eternos. Que vocês vivam intensamente e com alegria todos os seus dias na fé em Cristo Jesus. Que Ele viva através de vocês. Que Jesus seja o seu caminho, seja a sua verdade e seja a sua vida. Tenha fé, tenha visão, tenha alegria na ressurreição dos santos. Eu creio nessa palavra. E você? Você crê? Um dia encontrarei o Fabrício de novo. Um dia poderei tocar junto com o Gabriel, que era baterista. Não conheci ele pessoalmente. E tantos outros que se foram. Eu creio nisso. E por isso falo disso. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Senhor. Gaste um tempo pensando nisso que eu disse. Qual é a sua situação hoje? Em que você põe a sua confiança? Como é que você olha para o seu futuro? Qual é a sua visão? Você usa os seus olhos? Você usa a sua fé? Você confia na promessa do seu destino final com Cristo Jesus? Isso vai ditar como você vai viver. Olhe ao Senhor e pense nisso. Não vivo mais eu, mas Ele em mim.
Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Menos de mim, mas Cristo em mim. Menos de mim, mas Cristo em mim. Nada sobre mim, eu quero Cristo em mim. Nada sobre mim, eu quero Cristo em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Pai amado, que essa verdade esteja em nosso coração. Que possamos viver Jesus Cristo e nada mais. Que possamos entender, ó Pai, que a vida nossa não pertence a nós, e simplesmente ao Senhor. Que a Tua palavra seja verdade e possamos, ó Pai, caminhar na Sua fé. A fé que o Senhor deu para nós, ó Pai, como penhor do Espírito Santo, como a garantia de que nós podemos enxergar o reino futuro. Eu peço, ó Pai, que o Senhor tire do nosso coração toda ansiedade e que possamos perceber, ó Pai, que há um propósito na nossa vida. Há um porquê de existirmos. E que nada vai acontecer fora do Teu cuidado, fora do Teu carinho, fora do Teu amor por nós. Mostra-nos, ó Pai, qual é a nossa história. Mostra-nos, ó Pai, que há um caminho para se seguir. Mostra-nos, ó Pai, que podemos enxergar a Tua glória e podemos vivê-la hoje. Mudando, ó Pai, quem somos. Que possamos confiar mais no Senhor. Que o dia do amanhã não pertença a nós, mas pertença ao Senhor. Que possamos perceber, ó Pai, que a morte já não existe mais. Que possamos falar como Paulo: morte, onde está o teu aguilhão? Não há como mais nos atingir, temos a vida eterna com o Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor clareie isso em nossa mente e que possamos perceber que somos do Senhor até mesmo depois da morte. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos faça ver isso. Que paremos de olhar os nossos olhos com os nossos olhos da carne. E que possamos caminhar, ó Pai, com os olhos do Espírito. Confiados nas suas promessas. Confiados na atitude de Cristo por nós. Eu peço, ó Pai, que essa fé esteja em nosso coração. E que possamos viver, acima de tudo, o Teu amor. Que o sofrimento deste mundo seja tão pequeno perto disso. Que possamos todos os dias levantar de manhã e agradecer pelo sol que está sobre nós. E não reclamar da nossa vida. Que possamos olhar para os problemas e perceber, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso. E não reclamar desses problemas. Que possamos viver nossa vida intensamente, de forma otimista, porque o Senhor está conosco. Não é uma questão de termos energia positiva, mas é uma questão de confiarmos na Tua palavra e sabermos que ela é real. Que olhar para a nossa vida de forma pessimista é não confiar na Sua palavra, ó Pai. Que possamos botar a nossa fé no Senhor e em nada mais. Que tudo aquilo que passamos essa semana possa nos mostrar, ó Pai, que nós somos do Senhor eternamente. E há sim o porquê de lutarmos pela vida. Porque foi assim que Cristo fez. Se for preciso, ó Pai, tire a nossa vida para dar vida ao nosso próximo. Dê palavra aos nossos lábios e à nossa boca. Para que o mundo tenha luz e tenha vida em nós. Porque temos Cristo Jesus conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos.
É em nome dele que eu oro, Pai. Em nome do único Salvador, Redentor da nossa vida, Jesus. Amém, Senhor.